E esse novo nascimento é o que nos torna filho, é o que constrói a nossa casa espiritual, é o que nos traz a paz que o mundo não conhece, aonde Cristo Jesus já nos disse: eu vos dou a minha paz eu vos dou, não dou para o mundo que o mundo não conhece, a paz que o mundo não conhece. Poderoso é Deus que nos reuniu no seu amor mais uma vez, para te glorificar, Senhor, para te adorar, para te dar graça, Senhor, por nossas vidas, pelas vidas daqueles que nos escutam, nos ouvem, nos vê pela live. Pai, em nome de Jesus, guarda cada um de nós, guarda nosso coração, mas principalmente, Senhor, guarda-nos, Senhor, do coração de pedra, e que o Teu amor possa nos fortalecer todo o tempo, que o Teu amor possa nos ensinar a amar, que é a primeira coisa que nós precisamos aprender a amar. Por isso nós te clamamos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a amar, nos ajude, Senhor, a caminhar cada dia mais, e entender o Teu amor na cruz. Pai, em nome de Jesus, Senhor, guarda cada um de nós, estabelece o Seu reino cada dia mais e mais em nossos corações e glorifica o Seu nome sobre as nossas vidas. Que sejamos ponte, como Jesus Cristo é, de ligação ao Pai, a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Ajude-nos, Senhor, a ser essa ponte, usando, Senhor, o privilégio de ser Teus filhos, ajudar outros a entender do Evangelho da Graça, onde a liberdade é plena e absoluta, em nome de Jesus, Senhor. Nós te amamos, Deus, te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer uma reflexão para nós hoje, o Bruno nós vamos falar de uma casa espiritual em Cristo Jesus. Hoje nós sempre buscamos um tema para que a gente possa estar conversando, para a gente pode estar falando. E a palavra sempre fala para nós de uma casa, né? Uma casa espiritual, para que a gente possa entender isso, né? Em Cristo Jesus, né? E o apóstolo Pedro, ele nos começa numa direção, e eu gostaria que vocês buscassem na palavra 1 de Pedro, capítulo 2, de 1 a 3. Então nós vamos começar a falar dessa casa espiritual, que ela é construída somente em Jesus Cristo, né? Onde essa casa é totalmente fortalecida, é a pedra angular que Deus constrói, né? Que colocamos a casa edificada. A casa edificada. Pedro o quê? A pedra angular. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Agora nós temos uma coleção de Ana aqui, só que é uma outra Ana Júlia agora é Ana Júlia. Oi! Tem Ana Flávia e tem Ana Júlia aí mais agora. um menino, estragou tudo agora. Aí, tá aí, Acho que agora eu estou em desvantagem, hein? Esse tanto de mineiro que tem aqui hoje, eu não posso falar de mineiro hoje. Se você continuar falando, eu vou chamar mais um. Os mineiros estão dominando tudo. É verdade. Tá dominando aí. Mas glória a Deus, que bom que você está aí, Ana Júlia. É um prazer ter você. Maravilha, você está presente, desfrutando da palavra do Senhor com a gente. Então nós vamos ler em 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 3.
nós vamos falar de uma casa espiritual, Ana Júlia, tá bem? E aí começa Pedro falando assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então Pedro está nos dizendo que nós precisamos de um leite espiritual puro, que nos leve à salvação. De que tipo de leite espiritual que Pedro está falando para nós? Essa é uma pergunta que eu gostaria de falar para vocês, e vou trazer uma que nos leva à salvação, né? Leite espiritual que nos leva à salvação. Então, se analisarmos essas palavras do apóstolo Pedro, nós vamos chegar a uma só resposta: o Evangelho da graça de Deus. Esse é o leite espiritual, esse é o conhecimento da palavra que nos leva para a salvação. A gente conhecer o sacrifício de Cristo na cruz, entender esse sacrifício, né? Que foi ali que começou o Evangelho da graça de Deus, aonde por um homem entrou o pecado e por um homem saiu o pecado. Então, antes era pela lei e agora é pela fé. Então, Pedro está nos dizendo que, para que nós, primeira coisa, tira a maldade e o engano, a hipocrisia, a inveja e toda espécie de maledicência. Então, nós estamos falando de maldade de coração, né? Quando o nosso coração está mal, do engano, daquilo que nos leva a alguma coisa enganosa, da hipocrisia, da mentira, né? Da inveja e da maledicência. Uma das coisas que quebra muito a unidade da igreja, né? E também das amizades e dos relacionamentos de uma maneira geral, é a maledicência. A maledicência é você falar mal daquela pessoa nas costas dela. Então, por exemplo, eu tenho algo para falar para o Mariano e vou falar para o Jonathan. O Mariano está comigo e eu conversando com ele, mas para na frente dele não me indispor dele, eu vou falar para o Jonathan. Então, o que é isso? Isso é maledicência. Eu estou falando mal de uma pessoa que ela não está presente. Então, isso é o que muito acontece, e o Espírito de Deus que vive em nós, a partir desse momento, quebra uma coisa que chama unidade. Independente da pessoa saber ou não saber, o Espírito Santo quebra isso. Ele quebra essa unidade, e aí eu já não tenho mais comunhão com o Mariano, porque a minha boca feriu ele pelas costas. O engano, a inveja, a maldade, isso tudo é simples de você entender, vai a palavra se diz por si só, amém? Então esse é uma das coisas que Pedro fala, que é para que a gente busque esse leite, deseje esse leite. Então esse evangelho da graça de Deus, aonde ele vai nos levar à salvação. A cada dia que a gente passa, a gente vai buscando esse evangelho, e esse evangelho vai trazendo conhecimento direto do trono da graça, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? E continuando o mesmo tema, né? Nós vamos para Efésios, capítulo 2, versículo de 6 a 10.
Aí nós estamos aqui, nós estamos falando do mesmo assunto, que é a casa espiritual em Cristo Jesus, né? E aqui o apóstolo Paulo vai nos dar algumas explicações que vai deixar muito claro isso para nós. Então ele fala assim, primeiro é uma coisa, ele começa dizendo que Deus nos ressuscitou com Cristo. Então, o que quer dizer isso? Que nós estávamos mortos. O nosso espírito estava morto. Quando Adão comeu aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, aquela partícula de Deus, que é o Espírito, o sopro da vida, ele morreu naquele instante. Então, muita gente anda na rua, anda para lá e para cá, mas não passa de um zumbi, né? Porque ele não é vivo. O Espírito de Deus não habita nele. Então, aqui o apóstolo Paulo diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós a praticamos. Então o apóstolo Paulo nos dá uma direção muito tremenda sobre algumas coisas da graça, desse leite, né? Esse leite que Pedro está falando, esse leite espiritual puro, né? Que ele diz que nós fomos ressuscitados em Cristo. E nós fomos ressuscitados com Cristo e com Ele nos assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então, é uma nova dimensão aonde nós continuamos aqui na Terra, nosso corpo continua aqui, mas nosso espírito já está em outro estado. Ele está em Cristo, é uma nova dimensão que é onde nada nos toca. E outra coisa, isso não foi gerada pelo nosso desejo ou por nossa vontade. Isso foi gerada pela vontade de Deus. Porque, como diz a palavra, aquele que trabalha, ele é digno do seu salário, ele não recebe isso como graça, como favor, porque ele trabalhou, ele tem o direito de receber o salário dele, mas o que nós estamos recebendo é algo totalmente de graça, nós não fizemos nada por isso, quem fez isso por nós foi Cristo, e nós só recebemos isso pela fé, olhando a fé, né? Então, até gostaria de comentar algumas coisas com os irmãos, né? Com relação à fé. O Bruno nos trouxe uma visão de fé esses dias, né? Muito tremendo, que ele nos ensina que a fé é algo... você tem aí, Bruno? Pega aí para nós, Hebreus. Bruno. Pega em Hebreus para nós, para a gente falar da fé. Só para completar esse versículo. Tá me escutando, Bruno? Deixa eu achar aqui. Ah, ok. Muitas vezes, o que nos leva a esquecer dessa casa espiritual e seguir
tentando fazer as coisas com as nossas forças e construir nossa casa aqui material, são os desejos, as concupiscências da nossa carne, são as causas que nos levam a esse esquecimento proposital. Isso nos leva a um esquecimento proposital. Nosso desejo é: eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E isso nos supera realmente esse ensinamento que a palavra está nos dando de buscar uma casa espiritual. Amém? Hebreus 11, de 1 a 3. Você pode ler para nós, Bruno, por favor? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que é visível, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, olha para você ver qual é a história de que você só vê pela graça, você só é salvo pela graça, e como que essa graça ela se completa em você. É você olhando para a fé, saber o que é fé. Então o Bruno traz uma explicação para nós de fé, que está na palavra, está em Hebreus, aonde você... O verso 6 também é interessante. Em fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Completa realmente essa questão. Então, por que eu vou buscar a Deus se eu não creio que Ele existe e que Ele vai fazer algo por mim? Ele vai me fortalecer. Por exemplo, esse algo por mim é me ressuscitar, é me trazer graça, me trazer favor, me trazer salvação. Então esse é aonde a gente está chegando nessa casa espiritual. E também, continuando em Pedro, 1 Pedro, voltando para Pedro, capítulo 2, versículo de 4 e 5, Pedro diz para nós: à medida que se aproximam dele, de Deus, de Jesus, né, na verdade, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quem é que nos está utilizando como pedras vivas para a construção da casa? Então, na verdade, Deus nos usa como pedras vivas, está escrito aqui, como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. A única forma que nós podemos oferecer alguma coisa para Deus, porque Deus é espírito, e a única forma de oferecer alguma coisa a Deus é através do nosso espírito. Nossa carne não consegue oferecer nada para Deus pela impureza da nossa carne, mas o nosso espírito vivificado em Cristo Jesus é a única forma que nós temos de oferecer alguma coisa para Ele. E nós, através das mãos de Deus, sermos utilizados para a construção dessa casa. Amém?
Então, nós estamos falando de que Deus constrói em nós e através de nós uma casa espiritual. Então essa é a palavra que está nos dizendo. E também, só que para que a gente conclua esse raciocínio dessa casa espiritual, nós vamos para João capítulo 1, versículo 12 e 13. E nós vamos ler aí. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Aí João escreve: Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade dos homens, mas nasceram de Deus. Então, se vocês prestarem bem atenção no que nós falamos hoje sobre essa casa espiritual, tudo que provém de Deus provém no sobrenatural. Nada provém da carne. Nós somos a nossa carne um dia, né, que nós estávamos falando, que fomos em Adão, nós fomos criados por Deus, a imagem e a semelhança dele. Perdemos a semelhança dele em Adão, no pecado. E de Adão a Cristo, Deus recuperou essa identidade e nós passamos, e a palavra nos diz com tanta clareza aqui, portanto, contudo, aos que o receberam. Então há um receber Jesus. Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Essa casa espiritual é um novo nascimento que Cristo disse a Nicodemos que convinha que ele nascesse de novo. E esse novo nascimento é o que nos torna filho, é o que constrói a nossa casa espiritual, é o que nos traz a paz que o mundo não conhece, aonde Cristo Jesus já nos disse: eu vos dou a minha paz eu vos dou, não dou para o mundo que o mundo não conhece, a paz que o mundo não conhece. Muitas vezes estamos falando disso, que o mundo crê numa paz totalmente diferente do que Cristo está nos dizendo. Porque a nossa paz é a paz que no meio da tribulação, como aconteceu com Estevão, que foi apedrejado, e ele morreu com alegria. Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, ele morreu com alegria. Paulo, a mesma história, morreu com alegria. Então, a alegria de viver em uma casa espiritual realizada em Cristo Jesus é o formato da alegria plena no Senhor. Nós, nessa terra, o que é que nós vamos obter? O que é que nós vamos obter para a nossa carne? Sábado nós comemoramos o aniversário do Jonathan. E ali nós desfrutamos de um tempo maravilhoso na presença do Senhor, aonde toda alegria gerou em Cristo. A nossa alegria era tão grande, que nós nem vimos o tempo passar. É a forma da alegria. Nós tínhamos problema? Tínhamos problemas. Os problemas nunca vão deixar de acompanhar a gente. Eles vão estar aí.
mas só que a nossa alegria é muito superior aos problemas que nós temos. Essa alegria de viver em Cristo, a satisfação, o gozo de estar alegre no Senhor todo o tempo, baseado no quê? Baseado na salvação, nesse leite espiritual que nos leva para a salvação. É essa palavra que eu queria trazer para os irmãos, para que pudéssemos pensar, orar, ler mais essas palavras, buscar esse evangelho que nos traz vida, né? Que nos traz vida, nos traz alegria completa, porque se os bens assim o fizessem, não tinha filho de rico drogado, não tinha rico suicidando, não tinha pessoas que compram um carro hoje e amanhã já quer comprar outro, porque a alegria, ela é momentânea. A alegria é momentânea. Agora, a alegria que dura é a alegria do amor. E esse amor é gerado em Cristo. O nosso amor um pelo outro, se ele não for em Cristo, ele nos traz interesse. Então eu vou amar o Jonathan por interesse, eu vou amar o Mariano por interesse, e assim Bruno e Silmara e tudo mais. Então, mas o amor, quando ele é gerado em Cristo, eu não quero nada mais, eu só quero amar, eu não preciso mais outra coisa. Então, mesmo quando eu não conhecia o amor perfeito, né, eu ensinei aos meus filhos que eles precisavam viver por amor. E era o amor simplesmente do homem. Não era um amor de Cristo, esse amor maravilhoso que nos levou a fazer as coisas sem interesse. Eu quero fazer alguma coisa, eu não quero nada por isso. Eu não quero nada por isso. Mas no complemento, Cristo edificando essa casa maravilhosa em nós e através de nós, construindo isso, as pessoas olham para a gente e dizem: eu quero isso, eu quero viver. O que vocês têm? Vocês acham que a vida é cor-de-rosa? Hello? É cor-de-rosa. É tudo, é perfeito. Mas como é perfeito? Você não tem problema? Eu tenho problema, eu estou cheio, que é uma relação de problema, eu tenho. Mas só que isso não me move, eu não vivo por emoção, porque eu estou em Cristo, nas regiões celestiais. Lá não há variação de pensamentos, lá não há tristeza, lá não há angústia. Então meu espírito vive aí. Até o Senhor me tirar dessa terra, o meu espírito está vivendo em Cristo. Eu já sou nascido de novo. Eu fui gerado por Deus, não foi pela minha vontade. Então, quando o Bruno nasceu de novo, aquele dia eu vi o Bruno com tanta alegria, com tanto amor, com tanta graça, com tanto favor de Deus. Por quê? Na verdade, ele conhecia a palavra como uma teoria, ela não era viva na vida dele. Então, assim foi com o Jonathan, assim foi comigo, com a Silmara e todos que eu conheço. Quando o Evangelho é revelado no coração do homem, acabou. Se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente sois livres. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos, para que os irmãos pudessem estar raciocinando, estar pensando, estar desfrutando, estar vivendo isso de maneira plena e absoluta em Cristo. Amém? Amém. Que a graça, o amor de Deus, esse grande amor de Jesus que nos reuniu um dia em Cristo Jesus, esse amor maravilhoso, possa nos
nos ajudar cada dia mais e mais, nos fortalecer, nos trazer crescimento, como Paulo disse, já cresceu tudo? Não, crescei-vos na graça e no conhecimento. Então é para seguir crescendo. Quanto mais buscamos do Evangelho, quanto mais conhecemos a Jesus, mais nos aproximamos dele, mais amor nós vamos tendo por ele. E um amor que não tem como medir ele, mas ele continua crescendo. E mais liberdade nós vamos tendo no Espírito. Essa palavra enraizada em nós nos dá essa liberdade tão gostosa que nada mais nos aprisiona. Nós somos livres. Amém? Amém. Um grande beijo para cada um de vocês. Ana Flávia, que bom que você está aí. Ana Júlia, maravilha. Obrigada. Que bom estar com você. Você está linda, linda. Tá? E você, Kelly, você arrumou o cabelo hoje para estar aí? Você ligou a câmera? Como é que tá aí? Não, já tô deitada, pronta pra dormir já, tô descabelada. Que Nossa, bom. eu também, desculpa a cara de sono, mas hoje tá... Tá osso? É denso, né? No modo avião. Né? Tá no modo avião aí? Ai, glória a Deus, que bom. Muito bom falar com vocês, ver vocês. Um grande beijo, que a graça e o favor de Deus possa guardar o coração de vocês em Cristo Jesus. Amém?